Vai comer. Eu tenho uma teoria que o pessimista sempre tá certo. Vamos supor que você fala assim, eu vou virar professor de dança. O cara vai falar assim, esse negócio não dá dinheiro. Né? Ou você fala assim, eu vou fazer um podcast. O cara fala, você vai postar um monte de vídeo e ninguém vai ver. Então assim, quando você começa a dar aula de dança, no primeiro dia que você sai lá, você vai ficar rico? No primeiro dia? Não. O cara fala, viu? Te falei. Quando você posta o primeiro podcast, vai bombar? Vai viralizar? Não. O cara fala, viu? Não. Te falei, ninguém ia ver. Então o pessimista sempre vai estar certo. Ele sempre vai estar certo. E o otimista é aquele que fala assim, eu vou fazer um podcast e esse podcast vai ser um sucesso. Daí vem uns amigos e falam assim, cara, que legal. Vem outro e fala assim, será? Você fala assim, vou provar para aquele cara. E daí você posta o podcast e ninguém vê. Você fala assim, caramba, ninguém viu. O que eu vou fazer para resolver esse trem aqui? Porque eu falei para todo mundo que ia dar certo, né? Então eu vou ter que fazer dar certo. Vou ter que fazer dar certo, porque eu sou otimista, vai dar certo. Então eu vou ter que encontrar uma maneira. Então eu vou ter que perguntar para alguém, pedir ajuda, fazer, repetir, até acertar. Porque eu falei para todo mundo que ia dar certo. Então esse compromisso público da pessoa subir, falar, vou fazer até dar certo. Vou fazer até dar certo, vou ajustar até dar certo. Então o otimista, ele enxerga o problema, as adversidades como obstáculo. E o pessimista, ele vê esse problema, esse obstáculo, só que ele olha aquilo como justificativa, como comprovação da teoria dele que ele estava certo. Fala, viu? Te falei. Por isso que eu não faço. Por isso que eu não faço. Então, você tem duas opções. Enxergar aquela adversidade como um obstáculo, que você tem que ultrapassar, que não é uma corrida de obstáculo, né? Toda hora que você tem que passar um obstáculo. Ou você olha aquilo como uma justificativa daquilo que eu falei, eu avisei, eu falei que não ia dar certo. Então o pessimista sempre vai estar certo. O pessimista sempre vai ganhar a discussão. Pior que é. Então se você ganhar a discussão é porque é pessimista. E eu fiquei pensando, você contando isso, compartilhando isso conosco, eu fiquei pensando aqui, de fato. Você não conhece ninguém que tenha sucesso que não tenha sido otimista. Porque o cara que teve sucesso era o otimista, que queria realmente provar, não só para ele, mas para todo mundo, que aquilo poderia dar certo. Isso pode ser um princípio, inclusive, de alguém que tenha sucesso. A pessoa, rapaz, enquanto o mundo inteiro falava para mim que ia dar errado, e se a gente pegar todas as histórias das grandes conquistas, a gente vai pegar essa mesma narrativa. O cara não acreditava em mim no começo, eu não tinha oportunidade. Estava vendo a história do Sylvester Stallone, que lá na cidade dele, em Los Angeles, em Nova York, quando ele morava, ele passou um ano recebendo não de todas as empresas de vídeo, né? E de cinema e tudo mais. Porque já falavam que ele era feio, que a voz dele era com a voz pra dentro, que ele era um cara deformado e tal. Ele passou um ano estudando roteiro, cinema, e aí depois, como em Nova York ele não tinha mais espaço, ele foi para Los Angeles tentar. E ele precisou de uma oportunidade para provar que ele poderia fazer e ser um cara de sucesso. E aí o cara se transformou num rock. Ele viu a história ele foi assistir uma luta e o cara apanhava e não desistia. Ele falava, essa história é a minha. Porque eu apanho e não desisto. Aí ele criou o rock Balboa. Olha que bacana. E aí se transformou. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Marcelo. Você imaginou, assim, quando foi a primeira vez que você viu a Dança dos Famosos? Cara, eu lembro como se fosse hoje. Primeira vez que você assistiu na TV? Eu passei, minha mãe estava assistindo o Faustão, e aí começou a Dança dos Famosos em 2006. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, é desse jeito aí que eu trabalho. Aí ela, como assim? Dançando assim? Eu falei, Ela, mas você dança bem igual esses caras? Eu falei, não, eu não danço tão bem igual eles, mas um dia eu vou dançar. E mãe, a senhora vai ver, um dia eu vou participar desse programa. Ela, Você falou isso? Falei, vou mais. Mãe, a senhora vai ver, um dia eu vou participar desse programa. Ela, mas tu é doido? Como é que vai participar de um programa lá no Faustão? Falei, isso, e vou lá no Projac e a senhora vai andar de carrinho comigo. Ela, menino, tu é maluco, né? E falei, tem mais. Eu vou ser campeão desse programa. Ela, agora tu ficou doido mesmo.
2006. Você falou. Falei. Eu profetizei em 2006 que eu estaria e ganharia Dança dos Famosos. Em 2010, 4 anos depois, Aurélio, eu me preparei. Eu tinha uma companhia de dança que eu dançava todos os estilos de dança porque eu queria me preparar para fazer um teste para Dança dos Famosos. Em 2010 eu fiz o teste, fui o primeiro a passar. Olha. Levei minha mãe pra ela andar no carrinho da Globo, que eu tinha prometido para ela. Ela assistiu ao vivo e eu fui vice-campeão. Uau. E aí eu falei, aí saí de lá, segundo lugar, eu falei, não foi isso que eu prometi para minha mãe. Prometi primeiro lugar. 2015, me preparei mais, voltei. Tava com 7% de gordura corporal em 2015. Vivendo como um atleta. Atleta de alto rendimento. Eu acordava às 6 da manhã, fazia uma corridinha de 10 quilômetros. Treinava musculação, treinava com ela, dormia 9 da noite. Comia regradinho o dia inteiro, suplementava, tudo certinho. Pá, campeão. Que legal. E aí em 2010, quando eu vi a estrutura do programa, eu falei, cara, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar nesse programa, eu faria diferente, um monte de coisa. E fiquei estudando o programa de 2010 até 2016. Em 2016, eu entrei em contato com o diretor e falou, eu tenho umas ideias aqui que se você implantar na Dança dos Famosos, vai fazer muito sucesso. Ele me conta aí. Eu falei, não, vamos marcar um café. Aí ele, tá bom. Aí quando ele desligou, era pro WhatsApp. Quando eu fechei a conversa, eu falei, tá, agora eu tenho que arrumar as ideias que eu falei que eu tinha, que eu não tinha ideia nenhuma. Eu queria a oportunidade de conversar com o cara. Henrique Matias, meu diretor hoje. Fomos para um café, apresentei minhas ideias para ele. Ele falou, cara, desse jeito para mim, você conhece muito mais dos programas do que eu imaginei. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, pera, ainda não, eu tenho mais umas coisas para te mostrar. E mostrei para ele. Aí naquele ano ele não conseguiu me colocar para trabalhar com ele. Depois dos 2 anos seguintes, 17 e 18, ele me levou para eu organizar o teste do Dança dos Famosos. E aí depois ele saiu do Faustão, o Faustão sai da Globo, ele é chamado para assumir a Dança dos Famosos e me convida para ser o coreógrafo em 2022. Uau. Aí eu tô lá 22, 23, 24 e contratado pro ano que vem. Uau. E aí, junto com ele, com toda a equipe, com o programa ser apresentado pelo Luciano, a gente conseguiu implantar muitas coisas que eram ideias novas de todo mundo, né? Uhum. Lá as ideias, elas vêm de todo mundo, é uma equipe muito boa que trabalha lá, muito bacana. E a gente hoje está construindo uma história que eu jamais, nos meus melhores sonhos, imaginaria ter a oportunidade de viver. Que bacana. Mas quando eu vi, eu profetizei. E aí, eu acho que é o detalhe. Eu profetizei e fui me preparar. Profetizei e fui me preparar. Eu acho que às vezes você quer muito uma coisa e você não se prepara para aquilo. Eu ensaiava, Aurélio, 4 horas por dia. Eu fiquei 4 anos ensaiando em média 4 horas por dia, todo dia. Todo dia. Porque eu achava assim, o pessoal de São Paulo ensaia 8 horas por dia. Então eu tenho que ensaiar o mais próximo possível. Aí depois descobri que o pessoal de São Paulo ensaiava 4 horas por dia. Uhum. Mas eu já tava voando, né? Aí foi aí que eu fui pro Dança dos Famosos. Que legal, cara. Parabéns. É muito legal saber dessa história. Você sabia disso? Sim. Deixa eu vou ali no banheiro. Não,